Olá a todos pessoal, eu sou o Hayato, sejam bem-vindos a mais um vídeo de React e hoje estou aqui para reagir a um vídeo completamente diferente. Desta vez estou aqui para reagir a uma história de um jogo que eu tenho trazido para o canal recentemente chamado Overwatch. Então, quando eu era mais pequeno eu gostava de jogos e Overwatch, eu tinha até o CD de Overwatch e eu queria muito jogar Overwatch, mas eu não podia porque o meu computador era bué de antigo e bem, agora que eu descobri que eu agora tenho um novo computador portátil e o Overwatch está gratuito e eu descobri recentemente e eu estou a trazer aqui um vídeo para entender melhor como é a história de Overwatch, porque agora está muito mais avançada do que quando eu sabia. Portanto, eu sabia só algumas coisas do Overwatch e agora eu preciso saber um pouco mais, porque agora a história está mais avançada e também porque eu estive a trazer vídeos de gameplay. Os meus vídeos de gameplay mais recentes não são de Valorant, são de Overwatch e eu estou a gostar muito de jogar um novo jogo aqui para vocês. E assim é mais novidades, pessoal, porque assim eu não fico preso a fazer vídeos de League of Legends ou de Valorant ou de Garry's Mod, então, é sempre bom variar. Mas bem, eu estou ansioso para saber como é que vai ser a história do Overwatch, tipo que algumas coisas eu devo saber, outras não devo saber nada. E também, provavelmente o A-Nerd não irá falar de todos os personagens do jogo, porque eu vou assistir a história do universo do Overwatch e também noutros vídeos vou tentar achar um vídeo que encontre a história dos personagens do Overwatch. Isto deve ser mais a história do universo inteiro do Overwatch, pessoal. Mas bem, o vídeo tem 49 minutos e 41 segundos, portanto, eu não vou reagir ao vídeo todo, porque isso, assim, se eu reagisse ao vídeo todo, iria ficar com 1 hora e tal de vídeo, e eu não quero isso. Então, eu vou reagir até metade do vídeo, ou seja, tipo, entre 24 ou 25 minutos. Mas, perdoem a minha voz, mas se o Peter ainda continuar um pouco da história, de uma parte da história que eu estou a assistir, assim que ele acabar essa parte, eu paro o vídeo. E, portanto, vai ser assim, reagindo a Overwatch, história completa, parte 1, pessoal. E bom, mas antes de continuarmos, não se esqueçam de subscrever o meu canal, ativar o sininho da notificação e compartilhem para todos os vossos amigos. E não se esqueçam também de rebentar com o like. E se rebentar com o botão do like, subscrever o meu canal, ativar o sininho da notificação e compartilhem para todos os vossos amigos. E bom, sem mais delongas, bora começar em 1, 2, 3. Essa é a história completa de um game que revolucionou o modo FPS. Um jogo com muita história, com muitos mistérios, tecnologia e, claro, tiro, porrada e bomba. Vem comigo e se liga na história completa do Overwatch. Conflito. Enquanto o mundo oscilava à beira da anarquia, uma nova esperança surgiu. Uma força-tarefa internacional determinada a pôr um fim à guerra e restaurar a liberdade de todas as nações. Overwatch. Soldados, cientistas, aventureiros e anômalos. Foram eles os guardiões que asseguraram a paz mundial por uma geração. Sob sua constante proteção, o mundo se recuperou. E hoje, apesar de sua vigilância ter acabado, seus ideais de liberdade e igualdade nunca serão esquecidos. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, vai se preparando, pegando uma pipoquinha com guaraná gelado, porque hoje a gente vai entrar numa viagem por todo o mundo. Já que a história que eu vou contar aqui com certeza vai fazer você ter vontade de ir correndo baixar o Overwatch, que é um game revolucionário da Blizzard, que na época do lançamento foi o grande vencedor do Game Awards 2016. Overwatch. É um game que chegou com os pés na porta aí e atraindo uma legião de milhões de jogadores. E além disso que eu falei, é um game que se expandiu além do jogo e chegou a outras mídias. Tem quadrinhos, tem vídeos, tem livros, tem tudo. É um conteúdo riquíssimo com background que você vai se amarrar. Só não esquece, para manter esse quadro aqui de história completa, do Veja Como Foi,
deixa o seu joinha, capricha no joinha para ajudar a gente a levantar esse vídeo lá em cima, principalmente você que é fã de Overwatch ou fã de videogame, capricha no joinha e você que tá conhecendo hoje, se inscreve, a gente tá aqui há muito tempo. Será que eu deixei like? Ah não, ainda não. Portanto, já deixei meu like e tudo porque eu sou fã de Overwatch e de videojogos. E também digam nos comentários qual é que é a vossa personagem preferida de Overwatch. A minha personagem preferida é o Genji. Eu gosto muito do Genji, é o meu personagem preferido. Eu até faço vídeos de Genji. Eu gosto. Tempo por você, sempre trazendo conteúdo nerdístico. Vamos lá! Eu sei que ainda tem gente que não conhece Overwatch. E nesse vídeo, antes de contar a história do jogo, eu vou explicar o gameplay, ok? A jogabilidade do Overwatch, que é até bem simples e tão requisitado que possui até um cenário competitivo gigantesco. Já que se trata de partidas PVP, né? Player versus player, onde duas equipes de 6 jogadores cada. Então você tem aí vários modos de tomar o ponto inimigo, de levar carga, de ataque e defesa. Então, para resumir, você pode escolher entre 3 funções: tanque, dano e suporte. Os tanques são os brutamontes do jogo, né? A galera com mais HP e com habilidades para ajudar a defender a sua equipe, seja com escudos, com absorção de projéteis, tanto faz. A galera do dano são os atiradores, a galera das armas e das bombas, personagens que visam dar baixas estratégicas na equipe inimiga, né? Já o suporte são os jogadores que ficam na retaguarda para ajudar a manter o time vivo, seja com cura ou com buffs específicos. Claro que cada personagem tem o seu próprio estilo de gameplay e cada um com habilidades únicas, ok? Já que existem diferentes modos e eventos dentro do jogo e cada jogador vai buscar tirar o melhor de cada herói. Mas a ideia é só dar a introdução para quem não conhece o jogo em si, ok? Mas agora que todos vocês estão familiarizados com o game, com Overwatch, vocês têm que saber que dentre os mais de 30 personagens que vocês podem escolher, ainda assim tem uma história bem profunda que vai te deixar intrigado. É uma história complexa, ok? E que se passa no futuro não tão distante. Se liga, vamos começar. A crise ômnica. Assim, galera, a gente sabe que a busca por desenvolvimento sempre foi uma parada que todo mundo procurou. Seja na área de construção, de medicina, ciência, enfim. Esse é o prelúdio do mundo que se passa a história do Overwatch. A busca por desenvolvimento. É a partir dessa ideia que surge uma empresa revolucionária, a Omnica Corporation. Essa empresa foi responsável pela criação de fábricas enormes espalhadas pelo mundo inteiro. Tem instalações na Rússia, na Ásia, em todo lugar. Essas fábricas ganharam o nome de Omniums, que fabricavam robôs chamados de Omnicus. Esses Omnicus tinham inteligência artificial e vários formatos, que faziam tarefas específicas, tarefas que visavam aí o desenvolvimento humano, econômico e a diminuição de desigualdade no mundo. Até aí tudo tranquilo, tudo perfeito. O mundo estava progredindo, se desenvolvendo. E nesse tempo a humanidade já tinha até uma colônia de experimentos na Lua. O lance é que uma investigação profunda descobriu problemas dentro da Omnica Corporation. A Omnica Corporation visava ser uma empresa autossustentável e de fabricação automatizada, mas que não conseguiu atingir os objetivos esperados. Isso resultou no fechamento de todas as fábricas Omnicas. Eram principalmente problemas de fraude e várias outras coisas. Só que depois de um tempo, todas as fábricas voltaram a funcionar e a Terra virou um verdadeiro inferno. Os Omnicus, antes usados para o desenvolvimento sistemático, né, agora eles estavam militarizados. Os Omnicus se rebelaram e agora lutavam contra a humanidade. Foi uma crise que devastou o mundo inteiro. México, Coreia do Sul, até o Brasil foi devastado pela crise ômnica. Foi aí que, depois de tanto desastre, as Nações Unidas reuniram aí uma equipe para combater os Omnicus. Essa equipe contava com uma elite de gente especializada em táticas e estratégias de batalha. Essa equipe recebeu o nome de Overwatch e contava com um time inicial formado por Gabriel Reyes, um soldado americano de Los Angeles com aprimoramento genético e líder da Overwatch. Jack Morrison, outro soldado americano, só que esse vindo de Indiana e que também recebeu o aprimoramento genético. E é importante a gente falar sobre esse aprimoramento genético, porque isso fez com que eles recebessem agilidade sobre-humana, velocidade, força colossal e até regeneração. Isto eu não sabia, gente. Isto eu não sabia. Outro membro da Overwatch era a egípcia e capitã Ana Amari, especializada em cobertura e considerada uma das melhores atiradoras do mundo. Engenheiro-chefe Torbjörn Lindholm, designer sueco, especialista em criação de armas e desenvolvimento de sistemas de estratégia de combate. Reinhard Wilhelm, cruzado alemão, especialista em defesas. E a doutora Liao, cientista coreana e participante do projeto de criação de Omnicus. Essa era a força-tarefa internacional que visava o combate aos Omnicus rebeldes. Era o grupo com os maiores soldados.
Então, fazendo assim, resumindo, a equipa antes era composta pelo Gabriel Reyes, que é o Reaper, Jack Morrison, que é o Soldado 106, o Reinhardt, o Torbjorn e a Ana. Estes 5 personagens estão no jogo. Ok. Do mundo e era a esperança para o combate aos homens. A menos que a gente possa evitar. O comandante Morrison enviou uma equipe de ataque para evacuar a cidade. É a minha primeira missão e a única maneira de salvar o meu lar. Espero que não seja tarde. O lance, galera, é que nesse período algumas paradas interessantes aconteceram. Vai se ligando. O fim da crise. A criação da Overwatch foi um sucesso. O grupo foi crescendo e ganhando membros notáveis aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Em pouco tempo, a Overwatch foi dando fim à crise ômnica e a galera do Overwatch foi ganhando respeito mundo afora. Os caras viraram superstars, viraram a inspiração e o sinônimo de heroísmo para o mundo inteiro. Na guerra contra os ômnicos, muitos países ficaram devastados. A Austrália foi praticamente destruída, parte da Índia precisou ser deslocada, muitos países sofreram nessa guerra. A Alemanha tinha uma equipe especial para combater os ômnicos, que eram os cruzados. Os cruzados eram soldados com armaduras enormes que ajudavam na linha de frente contra os ômnicos. E desses cruzados, o convocado inicial para fazer parte da Overwatch era Balderette von Adler, mas que não pôde atender o chamado porque morreu em batalha para defender a cidade de Eichenwald. Por causa disso, quem assumiu o posto foi um outro cruzado, Reinhard Wilhelm, aquele mesmo que eu falei da equipe inicial da Overwatch. Isto eu sabia, gente. Isto eu sabia. O Reinhardt assumiu o lugar de outro cruzado. Isso eu já sabia, pessoal. Eu fui convocado. Preciso responder. Sempre. Cada país tinha sua defesa. Uns mais eficientes, né, com suas próprias equipes de guerra, outros nem tanto. Mas quem se destacava no mundo eram os russos. A Rússia conseguiu combater a ameaça ômnica sozinha. A Rússia derrotou os ômnicos sem a ajuda da Overwatch. Você quer saber como? Já já eu te conto. A expansão da Overwatch. Assim, galera, a Overwatch sempre buscou reunir membros incríveis para fazer parte da equipe, né? Só os melhores. A equipe já era enorme, tinha soldados qualificados, dinheiro, tinha mente brilhante. Alguns membros da Overwatch começaram a criar laços de amizade. Começaram a virar uma família. Reinhard, por exemplo, tinha virado um grande amigo do Torbjorn, tanto que ele acabou virando padrinho da filha do Thor, da Brigitte. Ana, Jack e Gabriel também tinham lá uma relação bastante forte, e que, aliás, nesse período de Overwatch, Ana acabou virando mãe de uma menina chamada Fariha, que muito tempo depois, né, seria conhecida como Farah, e a partir daí, inclusive, já é outra história. Isto eu já sabia, gente. Isto eu já sabia. Já sabia que a Ana tinha uma filha que era a Farah e que o Torbjorn tinha uma filha que é a Brigitte e o Reinhardt foi como se fosse uma espécie de tio para a Brigitte. Isso eu já sabia. A expansão da Overwatch foi muito benéfica nesse início da caminhada. Um dos novos recrutados para Overwatch era um cara bastante inteligente que veio da colônia lunar, que eu tinha até citado lá atrás. E bem, não era exatamente um cara, mas sim um gorila. Ou melhor, gorila não, um cientista. Vamos lá. Quem joga Overwatch sabe que tem um mapa chamado Colônia Lunar Horizon, ok? É dessa colônia que veio em direção à Terra um gorila geneticamente aprimorado. A ideia da Colônia Lunar Horizon era fazer estudos para ver qual que era o efeito nas pessoas que passavam tanto tempo na Lua, o que esse efeito causaria. Nessa colônia tinha cientistas que estudavam espécies de gorilas, chimpanzés, orangotangos, até hamsters. Todos serviam de experimentos. Só que um desses gorilas teve um desenvolvimento diferente. Ele acabou virando super inteligente. Tudo graças às mudanças genéticas e o conhecimento herdado de um cientista chamado Winston. Mas vamos lá, indo direto ao ponto. Deu M na Lua, ok? Os animais que estavam lá se rebelaram e tomaram a colônia lunar para eles. O gorila que foi criado pelo Winston, e que também se chamava Winston, conseguiu sair fora da colônia. Meteu o pé de lá. Consequentemente, foi acolhido pela Overwatch e passou a ser peça fundamental da equipe. Depois que a crise ômnica acabou, a Overwatch focou em outras áreas, além da proteção da humanidade. Agora, a Overwatch também atuava na área da ciência, climatologia, medicina, muitas outras coisas. Um dos membros da Overwatch, a doutora Angela Ziegler, também conhecida inclusive como Mercy, era uma das condutoras dos estudos avançados envolvendo a medicina, já que ela tinha inclusive desenvolvido um sistema de cura nanobiótico, que era simplesmente revolucionário. Ela foi muito importante nas batalhas da Overwatch e foi convidada pessoalmente pelo Jack Morrison para fazer parte do time. Jack Morrison versus Gabriel Reyes, surgimento da Black Watch. Depois que a crise ômnica... Acho que agora as coisas vão começar a esquentar.
Porque a partir da Black Watch as coisas vão apimentar-se e provavelmente vai levar ao fim da organização. Porque eu sei que o Overwatch vai se separar, mas depois vai voltar a estar unida. E acho que... Eu não sei se estou certo, mas eu acho que isto de Jack Morrison versus Gabriel Reyes, e o surgimento da Black Watch, acho que foi o começo da queda da organização do Overwatch. Não foi bem a queda total, mas pode ter sido um dos motivos que levou a Overwatch a separar-se por completo. Acho eu. Corrija-me se estiver errado. Que terminou, começou a formar uma bolinha de neve. Apesar de todo o sucesso da Overwatch, um dos membros começou a se destacar dentro da equipe. Jack Morrison era o queridinho da galera. Todo mundo gostava do Jack. E assim, apesar do Ryze ser o líder da Overwatch, quem representava melhor a instituição era ele, era o Jack. Ele era o rosto da Overwatch. Assim que acabou a crise ômnica, o Jack Morrison foi condecorado e subiu de patente. Agora ele era o líder da Overwatch e todo mundo concordava com isso. Já o Gabriel Reyes começou a liderar um subgrupo da Overwatch, a Black Watch. A Black Watch era a divisão da Overwatch que fazia um trabalho mais secreto, investigativo, sabe, nas surdinas. Uma parada que vocês têm que entender é que a Overwatch começou a cair de popularidade. Antes aquela equipe que era vista por todo mundo assim com bons olhos, já não era mais tão inspiradora como antes, ok? Tinha alguns burburinhos rolando por aí e a tensão já começava a aumentar. Criminosos surgiram em todas as partes do mundo. Muita gente disse que nós falhamos em manter o mundo a salvo. Protestos começaram. Diziam que nós éramos o problema. O povo queria a minha cabeça. E quase conseguiu. Além do surgimento da Black Watch, outro grupo já começava a atacar o terror pelo mundo, a Talon. Fica comigo aqui no vídeo que a parada envolvendo a Talon é sinistra. Vamos continuar. Os Ômnicos restantes. O mundo depois da crise ômnica nunca mais foi o mesmo. E apesar de ter existido uma guerra entre humano e máquina, muitos Ômnicos já eram integrados à sociedade. Nem todos foram desativados e nem todos foram destruídos. Só que tem aquele dilema que com certeza causa bastante discórdia. Uma inteligência artificial tem direitos? Tem direito à opinião? Bom, em alguns lugares sim, outros nem um pouco. Numbani, que é uma cidade utópica africana ultra futurista, tipo parada bem Wakanda, né? É um exemplo disso. Numbani é um lugar onde humanos e ômnicos vivem em perfeita harmonia. O convívio entre humanos e ômnicos é tranquilo, é natural, diferente da Rússia. Na Rússia falou em ômnico, aí a parada é outra, né? Os ômnicos deram muitos prejuízos para os russos. Muita gente morreu no confronto da crise ômnica. Já em Dourado, né, no México, tem quem aceite os ômnicos e tem quem despreza. Tem quem agrida e trata com hostilidade, né? Mas o lance é perceber que existe sim uma questão ali dentro. Overwatch aborda bastante diversidade, né? E a relação entre humanos e ômnicos é exemplo disso. Nesse meio tempo, galera, alguns ômnicos começaram a tratar a própria existência de um jeito diferente. Começaram a ter outras perspectivas de vida e se rebelaram no ato descrito como despertar espiritual. Essa galera foi para uma região remota do Himalaia e formou um grupo com o nome de Shambhali. E assim, né, os Shambhalis eles tinham uma ideia em mente que foi reforçada depois de uma profunda meditação, de conscientização e de uma reflexão sobre si mesmos e o que representavam para o mundo. E daí veio uma conclusão. Além de máquinas com inteligência artificial, eles tinham alma como os humanos. Tekhata Mondata era o líder desse grupo e com a permissão dele, esses ômnicos que transcenderam a própria existência partiram do Himalaia levando a palavra deles para as pessoas no mundo. E assim, isso foi um sucesso. Humano, máquina, somos todos um na Íris. Em minha frente. Basicamente, este Ômnico é como se fosse a versão Mahatma Gandhi robô. Isto é como se fosse o Mahatma Gandhi do Overwatch, acho eu. Mas eu sei que este Ômnico está morto, atualmente ele morreu. Foi por causa de uma cinemática, pessoal. Eu não vou contar muito spoiler, mas este aqui, o líder do Shambhali, morreu. Eu não vou mais a fundo, descubram isso por conta própria. Porque eu não quero contar spoiler. Continuando. Te vejo no futuro. Humanos e ômnicos juntos. A ideia de que humanos e máquinas eram um só acolheu milhões de pessoas e esses ômnicos viraram celebridades pelo mundo. A ideia era trazer harmonia, esperança, paciência, paz, né? Só que um desses ômnicos não estava contente com o rumo que as coisas estavam tomando e aí decidiu por si só seguir um caminho único, né? Onde ele ajudaria as pessoas a enfrentar os próprios problemas individualmente. E esse ômnico que teve o seu rumo alterado era Zenyatta,
um dos personagens jogáveis do Overwatch. Abra sua mente. Outro Ômnico que ganhou destaque na história de Overwatch foi o Bastion, que era um dos Ômnicos programados para lutar na guerra durante a crise Ômnica, mas que foi desativado e ficou perdido no meio de uma floresta. E assim, né, com o Bastion, as coisas eram um pouco diferentes. Ele não era do tipo humanoide e nem tinha um raciocínio próprio. Não ia além de ficar dizendo bip, bip, sabe? Ele era um robô inicialmente programado para construção, mas que foi alterado para fazer parte da guerra, programado para destruir e para matar. E toda essa guerra estava dentro das ferragens dele. Tava tudo na memória. Só que quando ele despertou, ele já não era mais o mesmo de antes. Ele era uma máquina tranquila e que convivia em harmonia com a natureza. Gangue Deadlock e Clã Shimada. Enquanto o Overwatch seguia fazendo os trabalhos humanitários, né, o serviço de inteligência da equipe seguia monitorando alguns grupos que ganharam ascensão depois da guerra. Esses grupos precisavam de monitoria porque eles eram responsáveis por tráfico, corrupção e até assassinato. Um desses grupos era a Gangue Deadlock, um grupo do sudoeste americano que ganhou notoriedade com muita velocidade. Os caras eram bons e isso graças aos líderes dessa gangue. Elizabeth, Caledonia, Calamity, Ash e Jesse McCree, que é um cara que tem uma pegada meio Clint Eastwood, né? Tipo dos Bang Bangs antigos. E galera, é importante vocês saberem que a Gangue Deadlock era responsável por vários crimes que iam desde assalto a banco até assassinato. É importante porque foi por causa dessa reputação e dessa rápida subida, né, que eles estavam na mira da Overwatch. E apesar de não terem capturado a Ashe, a Overwatch conseguiu capturar um dos cabeças da Gangue Deadlock. A Overwatch capturou Jesse McCree e deu um ultimato. Ou o McCree entrava na Overwatch, ou o McCree seria preso e passaria o resto da... E o que é que ele escolheu? Ele foi para a Overwatch, o McCree. Que atualmente o nome dele é Cassidy. Porque parece que a Blizzard decidiu inventar e que Jesse McCree, na verdade, era um nome usado pelo Cole Cassidy para esconder o seu verdadeiro nome atual. Acho eu. Não sei, gente. Esta parte eu não sei nada. Isto fui eu a inventar. Digam nos comentários porque é que agora o nome do McCree passou a ser Cassidy. Digam-me porquê. Por favor. Da vida na prisão. E é por causa desse tipo de atitude que a bola de neve da Overwatch começou a aumentar. Eles capturaram um dos maiores vilões dos Estados Unidos, que é o McCree. Reconheceram as habilidades do cara e depois convidou ele pra entrar na Overwatch. E aí que entra outro problema na bola de neve da Overwatch. Por que o grupo, que era visto antes como salvador do mundo, começou a recrutar criminosos para fazer parte da equipe? Por que não entregar para as autoridades? O quão ético isso é? Faz até sentido. Por acaso, até faz sentido. Não é uma parada que o mundo inteiro saiba, mas é o suficiente para desestabilizar a honra da equipe e aumentar as tensões mais ainda. Vai vendo, porque tudo vai fazer mais sentido daqui a pouco. Já um outro grupo muito influente que a Overwatch monitorava de perto era o clã Shimada, que tinha sede em Hanamura, no Japão. O clã Shimada, né, sempre teve bastante renome entre os criminosos por se tratar de uma família secular. Gerações e gerações foram passando e a galera desse clã foi crescendo. A influência era grande e os caras tinham negócios bem lucrativos. Vendas de arma e tráfico eram um desses negócios. Só que o clã Shimada também tinha um dilema. A liderança do clã era passada de geração em geração. E quando o líder do clã morresse, a herança de um líder ia ser passada para o filho mais velho. E foi o que aconteceu. O filho mais velho do líder do clã Shimada era Hanzo, que por sinal era um dos mais habilidosos dentro do clã, seja no controle de espadas, né, luta corporal, até mesmo no arco e flecha. Só que tinha um detalhe. Hanzo tinha um irmão mais novo. Enquanto o Hanzo era todo cuidadoso, conversava com os anciões do clã e tudo mais, o Genji não ajudava o clã em nada. Mesmo que habilidoso, ele preferia a vida de playboy e assim, ficar torrando dinheiro e curtir festas. Claro que uma hora a parada ia desandar e novamente foi o que aconteceu. Os anciões do clã pediram pro Hanzo dar um jeito no Genji por causa dos negócios. Mesmo que o Genji não tivesse função dentro do clã, ele tinha que ajudar o irmão. Só que a ideia não caiu bem pro Genji e a consequência disso foi um confronto violento entre os irmãos. E assim, o Hanzo tava naquela. Ele tinha que ouvir os aldeões, mas ali na frente dele era o próprio irmão. Infelizmente pro Genji, o resultado da batalha foi a morte. Ou era o que o Hanzo acreditava ter sido, né? O que aconteceu na realidade é que Genji ainda estava vivo, mas Hanzo imaginou que ele tinha morrido. Ryuji no Kenwokure! Desculpem, malta, mas o Genji é o meu personagem preferido. Eu tinha que dizer isto. Ryuji no Kenwokure!
Como a Overwatch já monitorava o clã Shimada, eles sabiam das habilidades do Genji e foi aí que ele se manteve vivo. Genji foi encontrado, socorrido e salvo pela Mercy. O estado do Genji era assim bastante grave, mas a Mercy conseguiu reconstruir a estrutura do Genji usando tecnologia e aí que ele se transformou num ciborgue. Era um homem com corpo de Ômnico. Em troca disso, o Genji se juntaria a Overwatch e contaria os segredos para dissipar o clã Shimada. Blackwatch e a Talon. Depois que o Gabriel Wise assumiu o controle da Blackwatch, a parada começou a realmente sair fora do controle. A equipe então formada pelo Wise, Genji e o McCree ganhou um novo membro que também fugia dos padrões da Overwatch, Moira Odeon-Rain. Moira era uma geneticista que todo mundo conhecia, não só pela inteligência, mas também pela ética duvidável. Grande parte dos experimentos da Moira iam contra tudo que é ético, tudo que era aceitável. Ela não tinha problemas em realizar os experimentos, por mais estranhos que fossem. Inclusive a própria Overwatch condenava as ações da Moira. Só que por algum motivo o Rise recrutou ela para fazer parte dos serviços secretos da Blackwatch. Então esse time que já tinha o Genji do clã Shimada, o McCree da gangue Deadlock e o Rise lá com caráter duvidável, ganhou uma geneticista antiética. E é claro, não demorou tanto tempo para Overwatch ficar mal falada. Faz até sentido, porque um dos líderes da Overwatch a contratar duas pessoas de dois gangues que eram monitorizados para Overwatch e também ao contratar uma cientista que era contra tudo o que era aceitável nos padrões de ciência da Overwatch, faz até todo o sentido o pessoal começar a duvidar sobre os membros de lá. Portanto, eu até entendo o lado dos cidadãos. Mas enfim, continuando. As missões da Blackwatch sempre ficavam por baixo dos panos. Ninguém sabia da existência desse grupo. E foi numa dessas missões que deu ruim. Assim, galera, um membro importante da Overwatch foi Gerard Lacroix, ok? Gerard Lacroix era um dos responsáveis e principal investigador da Talon, que é um grupo terrorista que tentava desmantelar a Overwatch. Enquanto a gangue Deadlock teve baixas importantes, enquanto o clã Shimada também foi desestruturado, a Talon era a única equipe que a Overwatch não estava conseguindo combater. Por mais que os esforços do Gerard Lacroix tivessem efeito, a Talon seguia forte. E para Talon, Gerard Lacroix era a principal pedra no sapato deles. Claro que inúmeras tentativas de assassinato a mando da Talon foram feitas para tentar matar o Gerard Lacroix, só que, claro, nenhuma funcionou. Gerard Lacroix era um dos principais membros da Overwatch e não ia morrer tão fácil. E é a partir desse ponto que começa a dar ruim de vez na Blackwatch. Porque assim, a Talon tá ficando cada vez mais perigosa. A Talon tinha feito um ataque a uma base da Overwatch em Oslo e isso deixou Gerard Lacroix encucado. E como bom investigador que o cara é, ele ligou os fatos a um empresário chamado Antoine Bertolotti. Para abrir uma investigação em cima disso, ele convocou o McCree e o Rise para uma reunião numa base nova da Blackwatch em Roma. O problema veio assim que acabou a reunião, já que teve uma explosão na base da Blackwatch que deixou vários soldados da Blackwatch mortos e deixou o Gerard Lacroix extremamente ferido, que depois foi inclusive resgatado pelo Rise. Nesse momento já estava claro que a explosão da base estava ligada a Talon e ao Bertolotti, daí não teve outra. Mesmo que o Gerard Lacroix tenha sobrevivido, a Blackwatch reage ao ataque e vai em busca do Bertolotti com a intenção de descobrir os próximos passos da Talon. Esse ponto da história é importante porque é aqui que a chave vira de vez, então vai se ligando. Depois que a Blackwatch chegou na base do Bertolotti em Veneza, as coisas começaram a complicar, já que o Rise, ao invés de capturar o Bertolotti, ele mata o empresário. Vocês podem me levar? Meus contatos vão me tirar dessa em uma semana. Todo esse estardalhaço foi uma grande perda de tempo. Tem razão. Raze, você tá louco? Isso não estava no plano. Bom, então vamos ter que seguir o plano B. O que ativa uma reação em cadeia. Basicamente, a culpa é do Gabriel. Se querem culpar alguém, tipo, para começar a virar o outro lado da moeda lá na Blackwatch, a culpa é do Gabriel, porque em vez de o capturar, ele matou-o. E eles foram descobertos. Eu sei lá, gente. Mas enfim, continuando. E leva o conhecimento público de alguns membros da Blackwatch e o que eles faziam. Isso gerou um imenso debate entre o Jack, Ana e o Rise, os três principais membros fundadores da Overwatch.
Só que pouco tempo depois, uma série de acontecimentos marcaram de vez a Overwatch. E acontecimentos terríveis com o envolvimento da Talon. A Talon mudou as estratégias para conseguir derrubar o Gerard Lacroix de uma vez. Ao invés de tentar dar baixa no cara pessoalmente, eles foram atrás de outra pessoa, a Mel Lacroix, a mulher do Gerard Lacroix. Depois de conseguir capturar a Mel Lacroix, a Talon fez uma lavagem cerebral nela e devolveu ela pouco tempo depois. Depois de 2 semanas, Gerard Lacroix estava morto. Depois desse acontecimento, a Mel Lacroix voltou para as instalações da Talon, onde passou um treinamento rigoroso e aperfeiçoamento genético. Agora, não me digam que a Mel Lacroix, a filha, não é filha, a mulher de um dos membros importantes do Overwatch, a Mel Lacroix, a mulher de um dos gajos que eram mais importantes do Overwatch, é a Widowmaker? Eu não sabia disto, gente. Eu não sabia que ela era a Widowmaker. What the fuck? a Mel Lacroix usava o codinome de Widowmaker. Quando eu era menina, eu tinha medo de aranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos, que seus corações não batiam. Mas eu sei a verdade. Kings Row. A Overwatch, apesar dos problemas internos, ainda era uma organização ativa. Só que assim, na Inglaterra, existia uma relação entre humanos e Omnicus. Kings Row era o lar dos Omnicus, né? Tinha lá uma certa harmonia ali. E por haver essa harmonia, a Overwatch não podia atuar naquela região, né? Um detalhe interessante é que houve uma recomendação acatada pelo fim das operações da Blackwatch. Só que nesse meio tempo, um grupo de Omnicus extremistas chamado de Setor Nulo começou a atacar Kings Row. E o pior é que o Setor Nulo tinha um certo apoio popular. E aí era um dilema para Overwatch: ajudar o povo que está morrendo por causa do ataque ao Setor Nulo e desacatar a ordem de não ir até o Kings Row, ou não intervir. Bem, galera, o McCree já estava em Kings Row, então era aguardar para ver. No meio de todos os conflitos e relações interpessoais, o mais legal disso tudo é que agora a Overwatch tinha uma nova preterida, né? Lena Oxton, mais conhecida como Tracer. A Tracer é uma das personagens mais importantes para o desenvolvimento da história e até para o jogo. Ela é tida como a mascote do Overwatch e vocês vão ver que a aparição dela nesse momento acrescenta bastante pro lore do game, né? Já que, assim, a gente acompanha o surgimento dela e percebe algumas habilidades interessantes, que é a manipulação do tempo, a alteração cronológica. Isso porque Lena Oxton era uma das pilotos de avião de testes da Overwatch. Uma das aeronaves tinha um dispositivo que permitia o teletransporte e a viagem era quase que imediata. Só que um problema no dispositivo fez a aeronave desaparecer e junto da aeronave, a Lena. Ela desapareceu por meses e todo mundo achou que ela estava morta. Mas o que tinha de fato acontecido foi que a Lena tinha ficado presa num vórtice temporal, que inclusive afetou as moléculas dela. Deixou ela completamente instável cronologicamente. Ela conseguiu voltar, mas teve graves consequências. Só não houve consequências maiores porque o Winston, né, aquele gurilão lá que eu citei no início do vídeo, que agora inclusive fazia parte da Overwatch, o Winston ele conseguiu criar um dispositivo regulador que prendeu a Tracer na nossa realidade. Inclusive, essa é a primeira missão da Tracer junto à equipe principal da Overwatch. Jack Morrison decidiu intervir nos acontecimentos de Kings Row. Só que isso já era tarde. A Overwatch já não era mais vista como antes e o fim da Overwatch era uma questão de tempo. A queda. E bom, pessoal, por muito que eu queria ver a queda da Overwatch, vamos parar por aqui, pessoal. Vamos continuar a parte da queda no Overwatch no Reagindo a Overwatch, a história completa, parte 2. E bom, pessoal, as coisas no próximo vídeo vão começar a apimentar. Não, ou melhor, os momentos começaram a apimentar, mas agora aí vai explodir. E depois o Overwatch vai se separar. Com certeza, a partir deste momento, o Overwatch vai separar-se. E bom, pessoal, eu espero que tenham gostado deste vídeo, tanto quanto eu, e ainda há mais por vir. Esperem, aguardem pacientemente até à parte 2 que eu farei isso, gente. Vou tentar trazer o react à história de Overwatch, parte 2, o mais rápido possível. E bom, pessoal, não se esqueçam de arrebentar com o botão do like, subscrever o meu canal, ativem o sininho da notificação e compartilhem para todos os vossos amigos. E bom, pessoal, foi este o vídeo. Eu sou o Hayato, até a próxima e
Fui!